Olá, todos os sábados às 19 horas, aqui na TV Câmara e na grade da TCM Telecom, estamos com vocês com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa tem a função de trazer e levar conhecimento a toda a comunidade moçoroense, do estado do Rio Grande do Norte e, quiçá, do Brasil, porque esse programa se encontra no YouTube da internet. Inúmeras pessoas têm entrado em contato conosco através de e-mail, através também do jornal O Moçoroense, tem uma página lá chamada Reflexões Teológicas, através de outros jornais que eu escrevo aqui do estado, também do programa na rádio que temos todos os sábados de 10 a 11 horas. O nosso programa de TV, ele é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, presidida por Dr. José Wellington Barreto, justamente em conjunto com a Comissão de Organização da Presidência, o qual nós chamamos politicamente de diretoria. E hoje, senhoras e senhores, passou já por aqui inúmeros escritores. São vários escritores de diversos temas diferenciados. Historiadores, escritores da área de geografia, direito, filosofia, poetas e grandes pensadores estiveram conosco, assim como cordelistas. E hoje está presente aqui é o nosso convidado, o imortal e escritor Antônio Filemon Rodrigues Pimenta. A pergunta é para alguns que estão nos ouvindo, quem é Antônio Filemon Pimenta? Antônio Filemon Rodrigues Pimenta é nascido na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no dia 7 de março de 1948. Ele é filho de Manuel Filemon Fernandes Pimenta e de Maria José Fernandes Rodrigues. Nosso querido imortal escritor Filemon, assim gostamos de chamar, que é Antônio Filemon Rodrigues Pimenta, reside na cidade de Mossoró desde 1951, 72 anos aproximadamente. Filemon é pai de 4 filhos, ele também é avô e tem um bisnetozinho, que é o xodó, a grande paixão, quando entramos na casa de Filemon e o bisneto dele está lá. Sua primeira professora foi Dona Zélia Leão, bem conhecida aqui no processo educacional dos primeiros dias. Quase todas as autoridades, assim como Filemon, foram aluno da professora Zélia Leão. Filemon estudou no colégio diocesano. Lá na diretoria, eu acredito, já estava Padre Sátaro ou estava entrando, já na direção do diocesano desse período. Na vida profissional, Filemon trabalhou na SERPES, também na Prefeitura Municipal, lotado lá na Fundação Municipal de Cultura, prestando serviço ao Museu Municipal Lauro da Escócia. E hoje, Filemon é aposentado pela Prefeitura Municipal de Mossoró através do INSS. Filemon está em diversas academias. Ele é membro de diversas instituições culturais da cidade do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte e inúmeras cidades aqui próximas. É um nome bastante conhecido e divulgado no meio cultural. Filemon tem algo que eu admiro e eu vou falar aqui sobre isso, certo? Que é algo extraordinário. Mas Filemon pertence à SBEC. Nós estamos também na SBEC, ICOP, AMOL, CONFRO, a APL, a LAN, a LERN, o HIGRE, que é de Natal, e também pertence à SCRIM. Todas essas instituições culturais têm a presença do imortal Filemon Rodrigues Pimenta. Eu não coloquei todos os trabalhos, Filé, porque fica muito. Você tem uma gama de literatura. Então, eu coloquei os principais trabalhos literários, aqueles que a gente vê no dia a dia. Mas Filemon tem uma vasta quantidade de artigos, de literatura espalhada em toda a região de Mossoró. Os trabalhos de literatura tem um interessante que é a Santa Luzia, né? Virgem e Marte, em 1982.
A Procura do Caminho, 1986, Lauro da Escócia, 1991, Homenagem a Vantan Rosado, 1998, e esse que eu queria a gente até conversar um pouco, que é extraordinário, Lampião Voltou. Esse é extraordinário, que é um relato imaginário de 2006. E por último, sei que tem alguns livros já aí no forno, mas por último, Filemon lançou Fatos, que está aqui conosco, né? Um belíssimo livro, Fatos do Tempo, que foi lançado agora em 2018. Filemon tem diversos títulos e comendas merecidíssimo pelo seu trabalho. Filemon, como eu disse no início, é um natalense, mas que veio para Mossoró e ele vai contar essa história aqui. E aqui foi recebido nessa linda, quente e bela cidade. Como eu costumo dizer no rádio, na bela e quente Mossoró. Filemon recebeu diversos títulos e comendas na cidade de Mossoró. Ou seja, Filemon Rodrigues Pimenta, ele recebeu o título de cidadão. Por quê? Filemon é nascido na cidade de Natal, mas veio para cá e vai contar sua história. Como ele chegou a Mossoró. Filemon é mestre maçom, pertencente a uma das nossas lojas na cidade de Mossoró. Vários reconhecimentos culturais, reconhecimento de serviço prestado à sociedade, comenda de gratidão e dedicação ao folclore nordestino, medalha cultural Vantan Rosado, que recebeu em 2016 e também recebeu em 2017. Esse é o nosso convidado de hoje, Filemon Rodrigues Pimenta. O nome completo, no nosso meio é Filemon, mas o nome completo é Antônio Filemon Rodrigues Pimenta, que é vice-presidente da Academia Mossoroense de Letras, AMOL. Bom, gente, como já é tradição aqui no nosso programa, e vocês em casa nos acompanham, eu quero agradecer aos alunos da Escola Estadual, lá no Alto São Manuel, Manuel João, que entraram em contato conosco. A vocês da Escola Estadual Manuel João, aqui vai o meu abraço e o nosso carinho do programa Memória Acadêmica Trajetória. Queremos agradecer também aos alunos da universidade. Alguns entram em contato, falam conosco através de e-mail, tá bom? Pelo WhatsApp. Ao nosso querido Evanilson, que é funcionário público municipal, tem entrado conosco, aos professores do município, principalmente da Escola Antônio Fagundes, ali no aeroporto, que tem entrado em contato conosco, tem nos assistido, tem às vezes conversado quando a gente se encontra aqui no centro da cidade, que é raro, como um professor me disse, é raro lhe encontrar, mas é devido às diversas ocupações que nós temos no dia a dia. Gente, como é tradicional, a gente vai começar inicialmente ouvindo o hino oficial da ACEJUS. O hino oficial da ACEJUS é cantado pelo nosso grupo, o Grupo Encanto. O Grupo Encanto, ele é formado pela doutora Elma Menezes, doutor Paulo Fernandes, Dani Melo e Marco Lima. Os arranjos é de Gideão Lima, letra e composição de Tony. Ouçamos o hino oficial do Grupo Encanto. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança,
na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, no berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, no berço de um povo varonil. Tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Muito bem. Filemon, nós queremos agradecer você ter recebido o convite, nos honrar de estar aqui conosco, né? Como eu disse a vocês inicialmente, Filemon é vice-presidente da Academia Moçoroense de Letras e pertence a uma grande diversidade de instituições e academias. Filemon Rodrigues Pimenta, como a gente costuma chamar, a gente esquece sempre o Antônio porque é a forma carinhosa, mas é Antônio Filemon Rodrigues Pimenta. Filé, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, companheiro Ricardo, confrade Ricardo, você sabe perfeitamente que é um imenso prazer participar de um programa como este, em divulgar nossos trabalhos e envolvimento com a cultura moçoroense, que é o meu xodó, não é? E realmente eu nasci em Natal, porém sempre uma vez, uma entrevista com o Dr. Milton Marques, em Mossoró de Todos os Tempos, eu dizia a ele que meu nascimento em Natal foi um acidente geográfico, não é? Pelo seguinte fato, meu pai, Manuel Filemon Fernandes Pimenta, ele foi assumir um cargo público em Natal e teve que passar uns 2 ou 3 anos lá e minha mãe estava me esperando e foi para Natal também, para acompanhar meu pai, e em 48 eu nasci lá. Porém, em 51 meu pai voltou a Mossoró e aqui eu me estabeleci e até hoje estou por aqui por Mossoró, né? Quer dizer, o meu nascimento em Natal foi um acidente geográfico. Então, outra coisa, meu confrade Ricardo, só queria justificar um lapso de memória, né? Pelo seguinte fato, quando foi anunciado que eu era filho de Filemon e o nome de minha mãe citou Maria José Fernandes Rodrigues, mas só que Maria José Fernandes Rodrigues é minha esposa. Sei. E minha mãe é Maria Augusta Rodrigues Pimenta. Maria Augusta Rodrigues Pimenta. Que coisa boa. E tem feita a correção, Filemon. Pois é, então estamos à sua disposição para a gente conversar e aqui à disposição, inteiramente à sua disposição.
Filemon, assim, aqui nós, como eu já disse no início, todos nós aqui, Filé, a gente tem uma gama de alunos. A maioria dos que passaram aqui não são apenas... tem diversas funções, né? Mas são professores especialmente. E aí, a gente fica muito feliz porque uma grande diversidade de alunos nos acompanha. Lógico, aqui é uma oportunidade que a academia tem projetos futuros, mas aqui é uma oportunidade de trazer o assunto literatura e cultura aos nossos alunos. A gente tem que ser muito sincero. É pouca a nossa cultura. O preparo cultural do nosso povo ainda é muito pouco. Há uma necessidade de se trabalhar mais fortemente a cultura. Nós temos visualizado isso, até porque, de fato e de direito, eu sou educador também, diante de outras funções que a gente exerce. Filemon, nos conta um pouquinho aqui a sua trajetória, porque você estudou aqui em Mossoró com Zélia Leão. Né? Zélia Leão é um ícone da educação moçoroense, uma professora que lecionava particularmente aqui. Era um ícone. E você dá um salto enorme de acordo com sua história. Você sai da sala de aula de Zélia Leão e vai direto para o diocesano. Nos conte um pouco dessa trajetória. Bom, a dona Zélia era uma professora naquela época muito humilde e ensinava particular em casas, né? Porque naquela época não tinha aquele colégio particular, tinha automaticamente só mesmo colégio estadual, diocesano e as freiras, né? Então, a dona Zélia ensinava em casa, então eu tinha a oportunidade de aprender brincando, em casa mesmo, né? E logo depois, um tio meu falou com minha mãe e me levou para o Diocesano Santa Luzia. E lá não terminei no Santa Luzia, mas continuei na Faculdade da Vida, né? Que comecei a pesquisar, comecei a ler, eu lia coisas que nem entendia. Então daí veio a minha paixão, o vírus, né, da cultura entrou na minha veia, e eu estou até hoje aí com alguns trabalhos, ultimamente estou com um romance, já no prelo, né? E ontem terminei uma homenagem ao meu pai que está falecendo 50 anos de encantamento, e eu prestei homenagem a ele através de uma plaquete. Terminei ontem e também já estou preparando também outra plaquete, porque, como você falou em maçonaria, nós temos várias lojas maçônicas em Mossoró e eu percebi que cada loja, a maioria das lojas, tinha uma data significativa, uma seção branca, onde homenageava sobre a história de Mossoró. Por exemplo, a 24 de junho tem o 30 de setembro, né? A Gerando Rosado tem a Noite da Cultura. A União Moçoroense, não, a João da Escócia tem a manifestação política. E a minha loja, que é a Sebastião Vasconcelos, eu achei que era necessário contribuir também com a história de Mossoró. Então criamos a Noite Histórica. E entre vários ciclos de assuntos históricos, pioneirismo de Mossoró, escolhemos o voto feminino, né, que é um fato histórico para a época, né, uma mulher ter direito ao voto. Então, esse ano, que estamos em 2023, este ano a palestra vai ser sob minha responsabilidade, então já estou escrevendo uma plaquete para ser distribuída na noite histórica, que é em relação ao voto feminino, né? Que coisa boa, Filemon. Isso é uma produção cultural interessante. Filemon, você teve uma grande oportunidade, eu chamo de oportunidade. Quando eu era menino, né, eu sempre estava ali no Museu Municipal. E foi Rai Brito que um dia me ensinou a colecionar selos que até hoje eu coleciono. Com toda essa idade, até hoje coleciono selos. Nos fala um pouquinho dessa sua relação com Rai Brito
Ele, diretor do museu, Não, e você funcionário lá. Bom, vamos começar por etapas, né, Confredo Ricardo. Eu trabalhei no serviço de emergência, entre Açu, Augusto Severo e Janduís. Então, determinada vez, Charlet, que era engenheiro da obra, que era engenheiro das estradas, do DDR, era meu primo, e me chamou para trabalhar, fazer um serviço na prefeitura, e eu vim diretamente para a prefeitura do serviço de emergência, eu vim para a prefeitura completar esse serviço com o Charlet. E lá na prefeitura me encontrava também com um outro primo, que é João Batista Castro Rodrigues, que me chamou para participar do projeto A Escola Vai ao Cinema, né? Eu, Lucília e a professora Salomé de Moura. Então, fui trabalhar com João Batista e Salomé de Moura A Escola Vai ao Cinema. Então, determinada vez, chegamos até o museu. E conversando com o seu Lauro me solicitou quando terminasse o projeto A Escola Vai ao Cinema, eu ficasse no museu. Porque isso ligava muita coisa comigo. Que a história, a pesquisa. Entendi. Né? Chegou então, exatamente, né? Fiquei no museu com o encantamento lá da Escócia, assumiu o Raimundo Soares de Brito. Né? Então foi aquela amizade logo no princípio, né? Até porque seu Raimundo Soares era de Caraúbas, que é conterrâneo do meu pai. Né? Meu pai também nasceu em Caraúbas e ele era convivente com meu pai nessa época, em Caraúbas. Então daí foi surgindo uma amizade muito grande entre mim e o seu Raimundo Soares de Brito. Aliás, passou a me ensinar as coisas da vida e historicamente eu estava bem acompanhado. Que né? coisa boa, Filó. Então daí foi que eu comecei, através do seu Raimundo, começar a fazer alguns escritos para o jornal Mossoroense, né? É o que você faz hoje. Então fazia todo domingo, eu fazia uma matéria para o Mossoroense. Evidentemente, historicamente, coisa que eu apanhava do Museu Oriental do Raimundo Soares de Brito. Então, foi quando também outro fator muito interessante, é que nessa época eu comecei a me fazer amizade com José Maria Alves, onde a gente tinha um grupo de teatro no SESI, né? Teatro infantil. Então, com Zé Maria, eu assistia, você falou aí Santa Luzia Virgem Marte, que é uma peça de teatro, que foi a primeira peça teatral sobre a vida de Santa Luzia em Mossoró, em teatro livre. Depois, né, que em 81 e 82 apresentamos, o grupo, por falta financeira, não tinha patrocínio, então paramos de fazer esse teatro. Mas essa peça foi escrita por mim e José Maria Alves. Né? Já a solicitação de Raimundo Soares de Brito, porque você não escreve a vida de Santa Luzia? Né? Então a gente foi, eu e Zé Maria, perturbando muito o senhor Humberto, né, na época. Ele abriu a biblioteca da Diocese e me mostrou a gente o que é que tinha sobre Santa Luzia. Então escrevemos Santa Luzia Virgem Marte, que era uma peça de teatro. Não é? E isso conseguimos com o Teatro Tártaros de Produções apresentar em praça pública, onde tinha 3 palcos, né? Um no patamar da igreja, outro de frente à Rádio Rural e outro de frente ao CID. São 3 palcos diferentes, quer dizer, a gente cercava a praça. Filemon, sem querer lhe interromper e já lhe interrompendo, nós vamos dar uma paradinha para tomarmos uma água. Você que está em casa, Filemon volta contando essa mesma história, porque é interessante. Vai nos contar a sequência dela, tá certo? Tome uma águazinha. Obrigado por ter aberto a porta de sua casa e nos recebido. A gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade.
Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetória e hoje estamos ouvindo a história viva. Mossoró é uma cidade pioneira, né? Nos recebe, nos trata bem, dá título de cidadão àqueles que produzem. Você que está em casa ligado conosco, todos nós viemos de família humilde, todos nós chegamos aos patamares através da educação. E hoje está conosco aqui Filemon Rodrigues Pimenta, que é presidente, vice-presidente da Academia Moçoroense de Letras, AMOL, da nossa querida AMOL. Também, daqui a pouco, a gente tem um outro convidado falando de assuntos importantes. Mas, Filemon, nós paramos nos 3 palcos. Gostaria que você continuasse, porque está todo mundo atento, querendo saber como aconteceu esse fato. Essa época que foi um pioneirismo para Mossoró também, porque Mossoró não tinha costume de ter teatro ao ar livre, né? Então fizemos isso com 3 palcos diferentes, a gente cercava a praça com essa apresentação de teatro. Isso depois da novena, né? Depois das novenas, que a pessoa esperava até 1h da manhã, esperando que a peça começasse. Mas, como eu falei no princípio, que a gente não teve a produção financeira, né, que não tínhamos patrocinadores, então paramos de fazer essa apresentação. E, com o tempo, veio Gustavo Rosado, da prefeitura, né, que era um diretor da prefeitura, com a ideia de fazer o Oratório de Santa Luzia. Esse oratório realmente foi uma peça extraordinária, que ele produziu a peça em um tema musical, né, com uma produção musical muito grande, com o patrocínio da empresa elétrica, né, a Cosern. Então tinha dinheiro suficiente e ainda permanece até hoje, né? Que realmente é uma beleza muito bacana, muito expressiva, com efeito visual, música sonora, mas, na minha opinião, falta o conteúdo, que é a história de Santa Luzia, né? É o que está faltando só. Mas é um espetáculo esplêndido de emoções, né? Santa Luzia Virgem Marte, que hoje é o Oratório de Santa Luzia, né? Então foi daí que, por solicitação de Raimundo Soares de Brito, né? O Raimundo Soares de Brito, por que você não tem maneira de escrever, gosta de teatro, por que não escreve a vida de Santa Luzia? Por que a solicitação dele? Como também eu percebi que nas procissões de Santa Luzia, muita gente pagando promessa de pé descalço, com pedra na cabeça. Quando a gente conversava com esses romeiros de pagar promessa, e a vida de Santa Luzia, quem foi Santa Luzia, ninguém sabia quem era, né? E a gente tinha que botar no papel e contar a história da vida dela. Que coisa interessante, né? Ó, pra você ver, né, Filemon? Hoje nossos alunos estão sabendo como surgiu as nossas peças teatrais de rua, né? Como é que ele apareceu, quem foi o patrocinador inicial, as ideias iniciais. Rai Brito era um homem de uma visão extraordinária. Ele conseguia se aperceber das nossas qualidades e nos ajudar. Filé, voltando aqui, Filemon, a sua chegada na AMOL, como foi que se deu? Bom, foi lá no museu. Também no museu? No museu, inclusive o Raimundo Soares de Brito. Ele era presidente da Academia Moçoroense de Letras, naquela época. Então, como acontece, sempre acontece, né, quando a academia é formada por 40 acadêmicos, não é? Por que se torna imortal? Porque o nome dele vai ficar eternamente,
Embora o corpo dele não exista mais, embora ele morra, mas ele fica, né? Então, toda vez que um acadêmico morre, que desocupa a cadeira e fica vaga, então há uma eleição. E essa eleição será preenchida por alguém. Então, tinha umas 3 ou 4 vagas na cadeira, né? Na academia, umas 3 ou 4 cadeiras vagas, e por indicação do senhor Raimundo Soares de Brito, ele indicou 3 nomes, né? O meu, o de João Bosco Queiroz, né? Que foi diretor também do Que foi museu. diretor também do museu, e de Crispiniano Neto. Porém, eu tomei posse, né? Que é a minha cadeira número 5, na vaga de Monsenhor Humberto, né? Humberto Bruno. João Bosco Queiroz tomou posse na cadeira de Dr. José Augusto Rodrigues, né? E Crispiniano não tomou posse porque foi devido ao tempo que ele foi para Natal e o período de tomar posse se venceu. Então foi obrigado que a AMOL reabrisse a cadeira e candidatou-se outras pessoas eleitas, né? Como, por indicação do senhor Raimundo Soares, ele indicou os meus nomes, o meu nome, o de João Batista e o Crispiniano Neto. Eu tomei posse, João Bosco também tomou posse, e desde o tempo que estamos aí, já foi em 88 que eu tomei posse. 89, a academia foi de 1988, e eu tomei posse dia 29 de março de São José de 89. Né? E a gente está aí, inclusive, quero até lembrar que nossa academia, devido ao recesso recentemente, vamos reabrir agora em março, né? E já temos 3 cadeiras vazias, né? E pretendemos encher esse ano, né? O presidente, Dr. Helder Onilson, que vai ser reeleito, vamos reconduzi-lo à presidência. Ele já nos falou que esse ano vamos providenciar o preenchimento dessas 3 vagas, que é a de Milton Marques, que tinha assumido a cadeira de Raimundo Soares de Brito, né? Então essa cadeira ainda está vaga. Temos a cadeira recentemente de Cândido Queiroz, né? Que também está vaga, e nosso saudoso jornalista Emery Costa. Então essas 3 vagas pretendemos encher esse ano assim que começar as novas atividades. Né? Que coisa boa. Sim, Filemon, e essa volta de Lampião a Mossoró, como surgiu essa ideia de trazer Lampião de volta depois de 1928 do massacre que aconteceu? Com o Flávio Ricardo, o que acontece já de meu praxe e escolher temas para leitura. Quando eu vou a Tibau, eu levo determinado tema. Então, fui passar um tempo em Tibau e levei o tema cangaço, né? Justamente mais o histórico de resistência em Mossoró sobre o cangaço. E, determinada vez, eu imaginei se, porventura, Lampião escapasse do massacre de 28, lá em Angicos, na fazenda Angicos, e, porventura, eles recebessem o convite da Sociedade Brasileira de Instituto Cangaço, SBEC, convidasse Lampião a vir a Mossoró. Como seria essa visita a Mossoró? Evidentemente que ele encontrou uma cidade totalmente diferente, né? Eu aproveitei que, na época, comecei a escrever e imaginar, né, fazer esse relato imaginário, começando da prefeita de Mossoró, que era Rosalba Ciarline. Então, aproveitei todo o secretariado dela para se envolver na recepção sobre o Lampião, onde ele vem, visita, se hospeda no Hotel Termas, né? Quer dizer, que foi uma espécie de uma brincadeira literária que eu fiz. Visitando Mossoró atual. E repercutiu muito esse relato imaginário, que o presidente da Comissão Folclórica do Rio Grande do Norte, Teber Costa,
chegou para meu irmão, que faz teatro, que mora no Rodrigues Neto, e vendo esse relato de Lampião, Lampião voltou, e pediu ao meu irmão que escrevesse em ritmo teatrólogo. E ele escreveu, né, fazendo uma cena teatral com a vida de Lampião em Mossoró, com essas personagens vivas, os secretários da época. Né? E interessante que tem recepção de pessoas vivas, Geraldo Maia, Raimundo Soares de Brito, na época, né? Lauro da Escócia. Eu envolvi essas pessoas, os nomes históricos de Mossoró. Então saiu o imaginário, Lampião voltou. Filemon, o tempo da TV é muito rápido. Eu gostaria que você falasse, que a gente está com pouco tempo, falasse um pouquinho dos seus livros. Aqui estão os fatos do tempo. Né? Esse fato do tempo. Esse fato do tempo foi justamente eu me envolvendo, porque quando eu entrei no museu, eu entrei para ser agente administrativo. E aos poucos fui me tornando agente turístico. Por quê? Porque vinha o Hotel Terma e recebia 2, 3, 4 ônibus por semana de turistas. E a única coisa que eles pediam era conhecer o museu. Né? E no museu eu comecei, a orientação que eu tinha é de que recebesse esses turistas e passasse a contar a história de Mossoró. Então eu fui obrigado a aprender a história de Mossoró, para que quando chegasse o turista eu atendia eles e explicava prédios, ruas. Né? Então me aprofundei muito na história sobre Mossoró. Fui pesquisas e pesquisas. E é daí que surgiu o livro. Aí surgiu esses fatos do tempo, que eu envolvo prédios, envolvo figuras históricas, personagens e fatos em si históricos. Por exemplo, aí tem o primeiro preso do presídio da cadeia de Mossoró, da cadeia, onde hoje é o museu, que pouca gente sabe. Foi o juiz de direito, foi o primeiro preso. Como assim o primeiro prejuízo? Porque ele era diretor de obras, recebia dinheiro federal para fazer a obra, porque ele construiu a cadeia, porque Mossoró não tinha cadeia nem a região. Quando essa região todinha tinha um preso, tinha que levar para Natal. Foi o caso que inventaram com o Jararaca que levava para Natal, mas não foi conversa, não foi esse negócio não, mas foi para Natal mesmo. Então ele viu que Mossoró precisava de um presídio, então ele foi ser diretor de obra, mas ele era juiz. Porém, ele só ia visitar fim de tarde, quando terminava o expediente dele, ele ia visitar a obra da cadeia. Só que uma determinada vez ele subiu, os funcionários não viram ele subir. Chegou a hora, fecharam e foram embora. Então deixou ele preso a noite todinha. É um fato extraordinário. Né? Aí deixou ele preso todinho, a noite todinha, porque ali era distante, não tinha comunicação celular, nem pensar, telefone não tinha. Então ele foi salvo pelo carroceiro que vinha de madrugada e viu ele gritar. Então o carroceiro foi atrás dos pedreiros para abrir a cadeia para soltar o juiz. Muito bem, Filemon, estamos chegando ao final. Gostaríamos de ouvir suas considerações finais. Bom, a minha alegria é muito grande, é lamentável o tempo ser curto, mas não faltará outra oportunidade. Verdade. Né? Que este é o penúltimo livro, porque o outro livro está na gráfica, que é um romance também regional, né? Que eu escrevi lá em Tibau, né? Começando lá em Tibau, porque em 81, vou terminar ligeiro. Em 81 eu participei do primeiro concurso de contos da Gazeta do Oeste, onde fomos classificados em terceiro lugar, e eu fiz apenas um relato do prisioneiro que ia ter liberdade no dia seguinte. E fiquei devendo o resto da história. Então esse romance é justamente a história completa de Cláudio Cauê, né? A Liberdade de Cláudio Cauê, que é um romance regional. Ele nasceu em Tibau, de lá veio para Mossoró e envolve todas as pessoas vivas. Tem história com Raimundo Soares, com o Wilson Bezerra, com o Gil Bonnar, com um bocado de gente viva, né? Desse romance. Está na gráfica, deverá sair daqui para outubro, não sei, depende da gráfica, né? Então essa aí eu estou muito satisfeito, muito obrigado pelo convite e espero que me convide de novo.
né? Certamente, Filemon, você é um dos nossos convidados. A gente precisa de um programa mais extenso que a gente vai fazer e novamente você retornará aqui. Eu quero agradecer em nome da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró ao presidente Dr. Helder Onildes, nosso querido presidente da Academia Mossorense de Letras, da qual eu também faço parte, ter liberado, que ele liberou o nosso vice-presidente para estar aqui representando essa belíssima academia. Uma boa entrevista, se vocês estiverem em casa, se aperceberam disso. Muitíssimo obrigado, Filemon. Gente, aguarde um pouquinho, que daqui a 1 minuto estaremos com Heriberto. 1 minuto só. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Programa esse coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, sob a direção da presidência do Dr. José Wellington Barreto e na diretoria presente aqui, eu, minha pessoa como tesoureiro, e tem mais um grupo que nos auxilia. Muito bem, a função desse programa é levar cultura. Inicialmente estivemos com o imortal escritor, também hoje romancista, Filemon Rodrigues Pimenta. E agora, nesse último bloco, estaremos com José Heriberto de Oliveira Monteiro. Antes, vamos ouvir a mais bela recitação do poema de Cida Pedrosa, pernambucana. Seu poema tem uma justa função social chamado de ladainha. Ouçamos a nossa querida poeta Wanda Jacinto recitando ladainha. Olá, o nosso resgate literário de hoje nos traz a poetisa pernambucana Maria Aparecida Pedrosa Bezerra, mais conhecida como Cida Pedrosa. Ela que nasceu em Bodocó, Pernambuco, em 18 de outubro de 63. É advogada, feminista, política brasileira e poetisa. Superatuante na gestão pública de Pernambuco. Autora de vários livros, inclusive vencedora do Prêmio Jabuti em 2020, ano em que também se elegeu como vereadora do Recife. Sua escrita, segundo ela, tem função social. E em um dos seus poemas ela diz assim: para a alma do poeta que se foi, eu rogo ao poema que compõe o silêncio. Para a alma do sertanejo que se foi, eu rogo ao poema que se espalha em chuva. Para a alma da criança que se foi, eu rogo ao poema que confeite a vida. Para a alma da negra que se foi, eu rogo ao poema que se emplume em pássaro. Para a alma do pobre que se foi, eu rogo ao poema que petrifique o pão. Para a alma do revolucionário que se foi, eu rogo ao poema que ampute o sonho. Para a alma do músico que se foi, eu rogo ao poema que dedilhe o chão. Para a alma do filho que se foi, eu rogo ao poema que psicografe a falta. Para a alma do palhaço que se foi, eu rogo ao poema que reinvente a cor. Para a alma da mulher que se foi, eu rogo ao poema que alcance as asas.
Para a alma do poema que se foi, eu rogo a poesia que borde os sentidos. Para a alma do verso que se foi, eu rogo a palavra que se parta em vários. Para a alma da palavra que se foi, eu rogo ao poeta que se ajoelhe e crie. Poema Ladainha para Alberto da Cunha Melo, de Cida Pedrosa. Um bom dia para todos nós. Muito bem. Depois de ouvirmos Ladainha de Cida Pedrosa através da poetisa Wanda Jacinto, agora estamos com ele aqui já nos nossos estúdios, José Heriberto Oliveira Monteiro. José Heriberto é moçoroense, nasceu aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Cidade de Mossoró. Em 1994 entrou na faculdade a Faculdade de Letras e Artes, também conhecido lá no nosso meio acadêmico como FALA, é isso? Pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Formado em 1990, exerceu a função de professor, produtor de programa radiofônico, radialista e comerciário. Atualmente, Heriberto trabalha como funcionário público municipal lotado também na biblioteca. Nossa biblioteca municipal Ney Pontes Duarte. E colabora com a função Vantan Rosado, sendo editor e coordenador da estrutura do acervo e da coleção moçoroense. Heriberto tem uma gama de livros, por isso convidamos para estar aqui conosco. Seu primeiro livro é Retrato de uma Paixão. É isso? É uma poesia. Trata-se diretamente de poesias. Foi publicado em 2000, Retrato de uma Paixão, pela editora Júnior, mostrando seus sentimentos pela sua amada, sua esposa, né? Rosimeire Lopes. Rosimeire Lopes Monteiro. É isso? Publicou a obra Capela de São Vicente, Fé e Bravura de São Vicente, até ao Padre Sátero, em 2 oportunidades, em 2009 e em 2013. Edição revista ampliada pela Sarau das Letras. Heriberto tem essa gama de escrever muito. Escreveu e publicou, em parceria com Luiz Benício, Maria da Glória Gugel, a revista poética Homenagem ao Padre Sátero Cavalcante. Nosso querido amigo, irmão Padre Sátero. Heriberto Monteiro é responsável por 48 histórias das 70 que compõem a obra. Em 2019, Heriberto publicou na coleção moçoroense Capela de São Vicente. Interessante, esse livro trata basicamente de religiosidade, comemoração centenário da Capela São Vicente. Também publicou em 2020, hoje está com algum período, o livro Memória da Câmara Municipal de Mossoró, ao lado de Edilson II e Raimundo Soares de Brito, em memória, Rai Brito, né? Rai Brito é uma sumidade cultural. Além do livro infantil As Macaquices do Macaco, em 2011, ainda escreveu, porém, não publicou, por falta de recursos, uma grande diversidade de obras que com certeza chegará mais cedo ou mais tarde nas bancas. Limite do Amor, Formas de Palavra, que é uma crônica inédita, O Brasil Sem Censo, As Aventuras de uma Recessão em Apuros. Heriberto culturalmente falando, para localizá-lo na cidade, Heriberto é membro da Associação de Escritores Ascrim, do Instituto Cultural Oeste Potiguar e COP. Heriberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Pronto, agradeço bastante pelo convite e eu estou sempre disposto a colaborar com a cultura, com o fortalecimento dela, a menos que eu esteja impossibilitado de fazê-lo. Mas sempre que eu sou chamado, a gente procura se envolver nesse chamamento para que possa fortalecer. Que coisa boa. Heriberto, eu queria que inicialmente você falasse um pouquinho sobre a sua vida cultural, esses livros que você lançou.
Principalmente você ter um envolvimento cultural de longa escala, porque você lança do infantil ao adulto, né? Passa por todas as fases. Fala um pouquinho sobre esse movimento cultural realizado por você. Inicialmente, eu sempre tive um sonho de escrever, de publicar algo. Então, em estudo da Bíblia, eu fiz um esboço sobre a vida de Jesus Cristo. Então, eu considero como se fosse o pontapé inicial para a minha vida literária. Não cheguei a publicar. E quando foi em 2000, eu sempre escrevia poesia, escrevia crônica. Eu sempre militava por esse lado mais sentimental. E eu fiz um aparato de poesias que eu fiz durante os meus amoricos, durante meu envolvimento com minha atual esposa. Aí eu disse, eu vou publicar esse material. Eu publiquei independente, eu mesmo custeei, tive a parceria de algumas pessoas que financiaram a composição da obra, a publicação, a diagramação, enfim, a impressão. E em 2000 eu assim fiz. Um amigo meu, ele fez todo o trabalho da composição do técnica da obra. Tanto que eu homenageei como editora Júnior. Na verdade, essa editora não existe. O nome dele é Nelson Júnior, a quem eu mando um abraço, então eu o homenageei. Isso no ano de 2000. Eu já fazia parte do grupo lá da Capela de São Vicente, o grupo Queremos Deus. E Padre Sátiro sempre me convidava para escrever algo sobre a Capela de São Vicente. Eu relutei em algum momento, até que ele convidou o Fábio Duarte. Fábio Duarte ele chegou a publicar Subsídios sobre a Capela de São Vicente. Uma plaquete, foi publicada pela Coleção Mossorense. Posteriormente, o Padre Sátiro continuou a me incentivar para que eu pudesse aprofundar mais o assunto, até que eu comecei a fazer as pesquisas sobre a capela. Tive o material disponibilizado pela própria capela, pela diocese. Então, a gente publicou a obra em 2009, inicialmente, e quando foi após o lançamento, eu reeditei o livro, ele ampliado, houve uma ampliação e houve algum ajuste, porque algumas informações que eu tinha coletado, eu percebi que não estava tão preciso e eu consegui a precisão posterior à primeira edição. Então, eu fiz os ajustes na segunda edição. Quando for, continuando ainda a minha saga na Capela de São Vicente, eu publiquei em 2015 uma homenagem ao Padre Sátiro, que é uma revista poética em homenagem aos 56 anos de capelania dele. Até chama de revista poética. Ou um super cordel, como foi tratado. São 70 estrofes, eu fiz delas 48, e as demais foi composta por Glorinha Gugel e Luiz Benício. Então foi um trabalho muito interessante que a gente fez. Em 2019, a Capela de São Vicente estava fazendo 100 anos de existência da sua construção. E o padre Charles Lamartine, ele convidou para que eu fizesse uma homenagem à capela, e a gente fez um resumo do trabalho que já tinha sido feito anteriormente. Então, a gente está em 2019, né? Posteriormente, a gente foi convidado para fazer uma homenagem a Raimundo Soares de Brito. Rai Brito. A gente fez no centenário dele, em 2020, contar um pouco da história da Câmara Municipal de Mossoró. Então, a gente aprofundou no livro dele, Legislativo e Executivo, uma viagem quase centenária, que foi publicado pela Coleção Mossoroense, e a gente juntou o material dele com pesquisas atualizadas, certo? E que envolvesse materiais inéditos. Inclusive, o Marcos Oliveira, que é sobrinho dele, também juntou-se a nós. Ele fez toda a revisão é feita por ele, tanto revisão histórica quanto revisão gramatical.
e ao lado de Edilson II, a gente fez esse time para compor este livro, Memorial da Câmara. Inclusive a própria Câmara Municipal, através de Isabel Montenegro, ela solicitou essa pesquisa, para que a gente pudesse também manter esse trabalho informativo sobre a capela. Aliás, sobre a Câmara Municipal. A gente teve a ajuda muito boa de Seição Fernandes, quem toma de conta do arquivo. Ela é uma pessoa excelente e a gente verificou que por conta dela, muito material foi salvo. Porque a gente acompanhou a própria história do arquivamento de todo o material e ela é um verdadeiro anjo a serviço da história de Mossoró. Certo? Então, a quem eu mando aquele abraço, a Seição Fernandes. Infelizmente, Mossoró ainda não fez uma homenagem significativa a ela. Eu acredito que ela mereça uma homenagem por todo esse trabalho que ela tem feito em favor de Mossoró. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, fica a ideia aí. Uma homenagem da cidade de Mossoró a Seição Fernandes, pelo resgate da história, né? Fez o resgate, guardou e hoje está entregando aos escritores, historiadores, para que eles divulguem. Heriberto, livros é como filhos. A gente tem aquele que a gente se apaixona por ele. Eu escrevo há algum tempo, muito tempo. Tem uma gama diversa aí de produções, jornais, revistas. Eu acompanho revistas também no sentido de participar delas, da revista da ABOL, de várias revistas, inclusive da AFCAM, da Academia Feminina de Letras, a gente acompanha também. Tanto eu, quanto o Wilson Bezerra de Moura, Geraldo Maia do Nascimento, a gente tem, apesar, o Wilson aposentado, Geraldo aposentado. Eu ainda não tenho essa idade, está faltando muito para me chegar à aposentadoria. Mas diante, a gente trabalha muito, eu trabalho 3 expedientes ao dia, e ainda tenho uma diversidade de funções. Eu costumo dizer ao povo, olha, eu sou educador. As outras coisas que eu faço são acessórios. Como eu costumo dizer aos meus alunos da universidade, aluno do ensino médio, fundamental, olha, eu sou um homem com 2 formações. Sou um homem com formação rural e uma formação urbana. É aí onde eu quero chegar, né? Nessa gama de formações e informações. Heriberto, nos conte um pouquinho, claro que o tempo é curto na televisão, mas eu queria que você nos falasse um pouquinho da sua chegada na literatura. Como foi que você chegou lá? Certo? Quem foi a primeira pessoa que lhe conduziu a despertar o desejo de escrever? O desejo iniciou por si só, quando eu tinha aquele sentimento, aquela vontade de escrever. Meu primeiro livro, Retrato de uma Paixão. Mas quando eu comecei a participar do grupo da Capela de São Vicente em 1998, foi Padre Sátiro quem instigou. O Padre Sátiro quem estava lá. Homem, escreva algo sobre a capela e tal. Então, o Padre Sátiro, ele tem o dedo dele em me incentivar, tem o dedo dele em fazer com que eu tivesse fome de aprender, de ir atrás, de ter vontade de crescer. Então, o Padre Sátiro, eu acredito que ele faça parte da história de muita gente e da minha, eu mando aquele abraço para ele, da minha, com certeza, ele fez e fará parte da minha vida pelo resto do meu existir. É uma história viva. Padre Sátiro é uma história viva de generosidade e bondade de todas as pessoas. E qual é aquele livro que você olhando para ele disse aqui, eu amo todos os meus filhos, mas esse eu tenho um carinho especial? Você tem algum livro assim? É difícil a gente escolher, mas eu posso escolher um que eu ainda não citei, que é As Macaquices do Macaco. Foi um livro interessante que Patrícia Zirca, ela é minha irmã, ela tinha feito anteriormente em prosa. O livro era em prosa e eu poetizei o material, certo? Inclusive ele está aqui.
Posso mostrar aqui? Eu poetizei ele. É um livro muito interessante. Ele conta a história do macaco Juvião, que é um macaco bem traquino, um macaco que ele provoca os amigos dele da selva só por pirraça, só por maldade, enfim. Ele causa transtorno na floresta. Até que em uma das armadilhas que ele prepara para um avestruz, ele mesmo cai nessa armadilha. Só que há uma reunião com os animais para decidir se vão salvá-lo ou se vão mantê-lo lá como castigo. Até que na decisão eles decidem salvá-lo. Então o macaco é salvo. E eles, no final, eles se unem para lutar contra algo maior, que é o desmatamento. Então essa obra, ela trata de bullying, certo? A questão do maltrato, de você não ter o seu limite quanto ao seu próximo. Tem a questão do perdão, ao invés de você vingar, você perdoar e fazer com que aquele seu opositor, ele se una a você contra algo maior, que é o desmatamento. Porque a questão da floresta, ela é a própria vida de cada animal. E eu também, eu trago um pouco de Antônio Francisco da história. Os animais têm razão. Inclusive tem a figura dele. A gente contratou um desenhista que ele fez todo o trabalho de design. E é um trabalho bem bacana. Então eu sou coautor da obra como poeta literário. Então eu transformei a prosa em poesia. Ficou um texto poético, né? Um texto poético. Muito bem. Heriberto, e sua relação com a Fundação Vantan Rosário? Como é que ela inicia e como é que ela se desenvolve? A relação da Fundação, ela começou em 2017, quando o Dr. Célio estava desesperado para conseguir um local para acomodar aquele volumoso material. Até que ele entrou em contato com o pessoal da biblioteca, eu trabalho lá, sou lotado lá, e não tinha quem cuidasse, não tinha quem amparasse no sentido de fazer a organização do material. Até então tinha sido autorizado a acomodar o material lá, mas você sabe que livro ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Verdade. Você simplesmente não pode jogar ele em qualquer ambiente. Verdade. Então, a partir de março de 2017, a gente iniciou essa batalha para organizar todo o material. Quando o material ele foi para o terceiro andar da biblioteca, ele praticamente foi jogado ao chão. Então a gente fez toda a organização daquele material juntamente com Maurílio Carneiro e Raniele Alves. Embora eu tenha me aprofundado mais no trabalho, vai a ressalva dessa luta de nós três em fazer essa organização de todo esse volumoso material. Volumoso, rico, importante e que não pode ser abandonado pelo poder público, pela sociedade. Não pode ser abandonado jamais por ninguém. Se você perceber o quão importante é esse material, se a sociedade tomar ciência da importância de tudo que está lá, ali vale muito mais do que ouro, vale muito mais do que qualquer pedra preciosa. Que coisa boa, Heriberto, é essa conscientização, né? Desse material que não podia ter sido de forma alguma tratado assim como foi. Temos só a lamentar mesmo, né, Heriberto? A coleção moçoroense da Fundação Vantan, pertencente a ela, é rica demais. Então, Heriberto, dando sequência, né, a gente tem que ver que a coleção moçoroense é extraordinária para todos nós. Eu mesmo já tive que pesquisar nela, verificar algumas informações para me trazer, como você sabe, eu escrevo também em alguns jornais, né, e nisso a gente traz muitas informações da cidade de Mossoró. Eu me especifico aqui, fica especificado aqui na minha página, trazendo informações das academias, trazendo minhas grandes paixões, que é a teologia, né? Teologia é uma grande paixão de todo mundo. Quem acredita e quem não acredita já é outra coisa. Mas nós todos temos as nossas grandes paixões, e a minha é uma teológica, fora outras áreas que exerço. Teologia eu acho fantástico. Eu
estou assim, grato por você ter chegado aqui conosco, né? Trazido essa gama de informações e quero deixar você à vontade, porque televisão é ingrata, né? De repente acaba. Suas considerações finais, Heriberto. Pronto, a consideração que eu gostaria de fazer é exatamente convidar o pessoal a visitar a Fundação, a valorizá-la, a procurar saber algo a respeito, quem foi Vantan, a sua importância. Lembrando que, através da coleção moçorense, inúmeros autores, eles tiveram seus primeiros livros publicados. Eu, quando publiquei o primeiro livro sobre a Capela de São Vicente, eu fiz questão de ter o selo editorial da coleção moçorense. Antônio Filemon também publicou pela coleção moçorense, Raimundo Soares de Brito, Wilson Bezerra, Ricardo Alfredo, Dr. César Sobrinho. Se eu for numerar aqui, são 70 anos de história, mais de 5.000 títulos publicados, então é uma história que precisa ser valorizada não somente por aqueles que escreveram, mas por aqueles anônimos, por aqueles ausentes, pelas autoridades, pelos historiadores, enfim, por toda a sociedade. Então, a consideração que eu faço é exatamente essa. Valorize a história de Mossoró, valorize a coleção moçorense, valorize Vantan Rosado, um homem além do seu tempo, um homem que soube tratar a história de Mossoró para que ela não fosse perdida num tempo. Então, eu, quando aceitei o convite do Dr. Cé, a quem eu agradeço por estar envolvido nesse trabalho, eu percebi a importância de todo aquele material. Infelizmente, muita gente procura algum material, não que eu coloque dificuldade, mas eu procuro fazer com que aquele material seja preservado. Tanto que livro raro, a pessoa quer levar para casa. Eu disse, não, infelizmente eu não libero. Agora o que eu posso fazer para você é o quê? É escanear, é fotografar, é disponibilizar o trabalho para você não parar sua pesquisa. Mas boa. Tirar o material daqui eu acho complicado. Por quê? Muita coisa se perdeu dessa forma, certo? Através das mudanças, através de empréstimos, enfim. Verdade. Então a gente procura preservar da melhor forma possível. Muito bem, Heriberto, eu quero lhe agradecer em nome da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. A sua vinda está conosco. Em breve a gente retornaremos para conversar mais. A vocês que estão em casa, o nosso agradecimento. Você tem aberto a porta de sua casa, permitido que a gente entre com diversas informações, literatura de Mossoró, da região e do país. A você, pai de família, mãe de família também, a você, estudante, de todos os níveis até a universidade, o nosso agradecimento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Em nome da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a nossa gratidão. Na próxima semana estaremos aqui. Até lá!